Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos já há alguns meses. Nós temos caminhado e essa já é a 23ª mensagem no livro de Marcos. E nós acabamos de entrar agora no capítulo 4. Capítulo 4 de Marcos. A última mensagem, que foi o ano passado, nós vimos capítulo 3, de 31 a 35, e nós falamos as duas famílias de Jesus e o perigo de estar do lado de fora do reino de Deus. A gente viu que a popularidade de Jesus estava aumentando. Jesus estava numa casa ali em Nazaré e a multidão se achegou até aquela casa de maneira que não tinha lugar para as pessoas se adentrarem. A família de Jesus chegou e do lado de fora a família de Jesus foi anunciada, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus foi muito enfático. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que querem Deus. Então ali estava expressa a família carnal de Jesus e a família espiritual. E a gente viu naquela ocasião, daquela mensagem, que o mais importante não é ser filho de crente. O mais importante não é ser neto de crente. O mais importante é ser filho de Deus. A nossa família carnal, ela é muito importante quando nos proporciona a oportunidade de desfrutar do mundo, da gente nascer e aprender coisas preciosas. Mas muito mais importante é nascer pela segunda vez e na família de Deus. E as pessoas que estavam dando atenção à palavra de Deus, esses faziam parte da família de Jesus. Hoje nós vamos começar um novo trecho. E nós vamos falar a respeito de Marcos, capítulo 1 até 20. E é uma das parábolas mais conhecidas. Em todo lugar eu creio que as pessoas já ouviram falar da parábola do semeador. Eu creio que todos vocês já ouviram mensagens sobre ela, mas eu creio que Deus sempre tem algo novo para nos ensinar através de cada trecho. Portanto, vamos nos pôr de pé para que a gente possa ler essa tão bonita passagem e que tem lições tão preciosas para nós. E desde já eu chamo a sua atenção para que você se atente para os tipos de coração que serão expostos aqui. Com certeza você é um desses 4 tipos de coração que será exposto, e é necessário que você seja o coração que Jesus espera ver. E caso você se identifique com um dos corações que não é aquele que Jesus espera, hoje pode ser o dia de você se curvar diante desse Senhor maravilhoso e entregar o seu coração e a sua vida a Ele, para que Ele possa tornar você um filho de Deus e fazer parte do reino dEle. Então, vamos ler capítulo 4, de 1 até 20. Diz assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seus ensinos: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhes fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou:
Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outros ainda como a semente lançada entre espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 70 e até 100 por um. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo que nesta noite o Senhor venha com teu poderoso Espírito abrir o nosso coração, o nosso entendimento, e que o Senhor revele a cada um de nós o tipo de coração que temos. Muito mais, que o Senhor também nos quebrante, a fim de que nós possamos caminhar em direção do coração que agrada ao Senhor. Não permita, Pai querido, que nós fiquemos no engano do nosso coração, nos auto-justificando e dando desculpas que enganam apenas a nós mesmos. Ajuda-nos a sermos honestos, sinceros diante de Ti e humildes para reconhecer a nossa miséria e assim clamarmos a Tua graça, a fim de que possamos receber misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa-nos agora, Pai. Amém. Podemos assentar. O texto ele começa no verso 1 dizendo assim, novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Lembrando que a popularidade de Jesus estava em alta. Jesus ele já não podia mais ir na sinagoga porque ele já estava enfrentando a oposição dos escribas, dos fariseus e da autoridade daquela época. Eles estavam começando a sentir um pouco de inveja de Jesus porque a multidão começavam a segui-lo. E ele também tinha um ensino que era um ensino com verdade. Ele ensinava exatamente aquilo que ele pregava. Então, as autoridades estavam meio com o pé atrás, principalmente porque as pessoas sabiam que Jesus ensinava com autoridade. Então já não era mais permitido que ele pregasse nas sinagogas. Então ele mudou, ele era muito flexível. Ele mudou tanto o seu estilo, que nós vamos ver que agora, ao invés de falar com o povo instruído ali nas sinagogas, agora ele vai passar a pregar à beira-mar. O seu púlpito agora é um barco. Tinha tanta gente seguindo ele, tanta gente perto dele, que era impossível ele pregar sem que as pessoas o comprimissem. Então ele pediu para que um barco fosse preparado para ele, então ele entrava nesse barco, esse barco se afastava um pouquinho da praia, a multidão ficava sentada na praia e ele então as ensinava ali do barco. Jesus, ele passa também a mudar o seu método. Antigamente, ali na sinagoga, ele lia uma das partes das Escrituras e então ele expunha as Escrituras para aquele povo. E o povo estava meio que odiando um pouquinho a forma como ele ensinava. Porque ele dizia assim, lembra o que foi dito para vocês? Eu, porém, vos digo. Ele estava mostrando que ele tinha mais autoridade do que as pessoas que já tinham ensinado eles no passado. Porque ele estava mostrando a forma correta como a Bíblia deveria ser seguida, como ela deveria ser entendida. E por isso ele causou uma grande oposição contra ele. E agora, então, no verso 3, no verso 2 diz assim, e ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seus ensinos. O que é uma parábola? Se você for ver, uma parábola é uma
comparação. É você colocar algo do lado de algo desconhecido para ensinar uma coisa que ainda as pessoas não conhecem. Então você vai comparar algo que é do conhecimento público para trazer ao coração deles uma verdade espiritual de uma maneira mais facilitada. E Jesus, ele era mestre em fazer isso. Ele usava as coisas do dia a dia. E lá nós sabemos que era uma comunidade agrícola que vivia das suas plantações, também das suas criações, e todo mundo conhecia essa figura do semeador. Todos daquela época tinham contato com alguém, porque eles precisavam plantar para a sua própria subsistência. E era muito fácil ver campos naquela época. Então, não tinha uma pessoa da sua audiência que não tivesse contato com alguém que tivesse plantado algo. Então ele pegou uma figura tão simples da sua época para ensinar uma verdade tão profunda a respeito do reino de Deus. Então ele começou a ensinar, e é interessante que a primeira vez que ele falou, do verso 6 até o verso 8, parece que nem os discípulos tinham entendido. E ele até fala, vocês não estão compreendendo essa parábola, como entenderão as outras? Parece que a parábola do semeador é a parábola mais simples, e a mais fácil, e é aquela que abre, é a chave para que a gente possa compreender as outras parábolas. Então, quando ele estava pregando, até os seus discípulos não haviam entendido. Mas depois, os discípulos, quando ficaram a sós com ele, e mais algumas pessoas, chegaram para ele e perguntou, mestre, o que quer dizer essas coisas? E ele fala, vocês não entenderam? E aí ele diz assim, tudo bem, para vocês que estão aqui, foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Por isso que falo em parábolas. É meio difícil de entender essa situação, porque parece assim, a parábola era, na verdade, algo que facilitaria o entendimento das coisas de Deus. Mas ele está dizendo assim, que aquelas pessoas que não estão ali com ele, não foi dado a elas o entender, por isso que falava por parábolas. Parece que a parábola, ao mesmo tempo que facilita o entendimento para as pessoas que estão com o coração aberto, ao mesmo tempo dificulta o entendimento daquelas que estão meio endurecidas para ouvir a palavra. Mas era o método que ele usava para trazer aos corações a palavra de Deus. Vamos pensar um pouquinho nos tipos de corações que Jesus expôs aqui. Mas antes, a proposição para essa passagem, essa passagem pode ser resumida dessa forma. A forma como reagimos diante da exposição da palavra de Deus apenas revela o tipo do nosso coração. Se você prestar atenção, do 1 até o 20, só está mostrando isso. A forma como você ouve, a forma como você reage, a forma como você dá atenção, o que você faz com aquilo que você ouve, apenas revela aonde está o seu coração. Apenas revela o tipo de coração que eu possuo, o tipo de coração que você possui. E, portanto, a semeadura e os tipos de corações. O primeiro tipo de coração é o seguinte, o coração duro. Eu creio que se a gente olhar para esse texto e se a gente ler ele rapidamente, nós vamos achar que o nosso coração é qual tipo de coração? É o fértil. Aquele que ouve, que dá atenção e que reproduz, frutifica as 30, 60, 100 por um. Mas quando a gente começa a avaliar com sinceridade e a gente passa a pensar quem é esse coração duro, esse coração duro, primeiramente, é aquele que não apresenta nenhuma reação diante da palavra de Deus. Depois, é indiferente diante das exortações e princípios apresentados nas Sagradas Escrituras. A gente vê o verso 15 que diz assim, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. O que acontece? Logo que a ouvem, não tem um tempo, mas logo que a ouvem, o que acontece?
Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Então, são pessoas que não tiveram reação alguma. A palavra não faz efeito, a palavra não as incomoda, a palavra não as motiva, a palavra não leva elas à ação, a palavra simplesmente entra por um ouvido e sai pelo outro. A palavra não consegue penetrar. E esse tipo de coração, Jesus está falando que é ele assemelha ao solo pisado, ao solo do caminho. Se você já passou numa plantação, você vai ver que tem a plantação e do lado tem uma trilha, aonde quem vai aguar, quem vai jogar fertilizante, quem vai jogar todas as coisas, ou vai colher, não anda em cima da plantação, anda naquela trilha. E aquela trilha, aquele caminho fica muito pesado, muito pisado, e ele fica duro. E ele está mostrando, a semente que cai ali, ela fica exposta, ela não penetra, ela não pode germinar. Logo vem as aves e comem aquela semente, de maneira que aquela semente ela é inutilizada, ela não produz nada. E aí Jesus diz que quem faz isso é quem? O inimigo das nossas almas, que tira essa palavra. A gente vê que esse coração duro tem um grande inimigo, que é Satanás. E Satanás faz o quê? Logo que a palavra é semeada, ele dá um jeitinho de tirar aquela palavra do coração da pessoa, para que aquela pessoa não receba e frutifique. Como é que Satanás faz isso hoje? Como é que Satanás procura tirar a palavra do nosso coração? Talvez você esteja aqui hoje me ouvindo, domingo após domingo. Talvez você já tenha ouvido o Evangelho há 30 anos. Talvez você ainda não tenha entregado sua vida a Jesus. Ou talvez você escute eu no domingo, outras mensagens pela internet, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Você vive com a palavra de Deus constantemente. Mas a grande questão é, o que essa palavra tem produzido no seu coração? Porque se ela não tem produzido, o seu coração pode ser semelhante a esse coração duro que Satanás vem e retira a palavra. Quais são as formas hoje sutis que o inimigo usa para tirar a palavra do nosso coração? Primeiro é através de falsas doutrinas. Você vem aqui, ouve a palavra de Deus, mas aí fora ou em outro lugar, ou você abre a internet e ouve uma coisa muito gostosa de se ouvir, mas que está em contradição com aquilo que você tem ouvido aqui, com aquilo que a palavra de Deus diz. Então é uma forma muito sutil de Satanás ir e tirar da sua mente, do seu coração, a palavra de Deus. De que forma que ele faz isso? Primeiro, ele pode utilizar a autoajuda. Enquanto a Bíblia o tempo todo mostra que nós somos fracos, e que precisamos da ajuda do alto, precisamos da graça dele. Jesus é muito claro em João 15, quando ele diz, sem mim nada podeis fazer. E existe uma corrente no meio evangélico dizendo que você pode, que você é capaz. Acredite em você, vá em frente que você vai fazer. Mas quem está no fundo do poço é capaz de se tirar do fundo do poço? Outra forma é através da psicologia. Eu não condeno a psicologia em toda. A psicologia é boa até mesmo para fazer pesquisa, é boa para identificar alguns problemas, mas eu creio que ela é falha quando ela aponta para uma solução sem Cristo. Ela aponta para a solução dos nossos pecados sem a cruz. Ela quer justificar o nosso comportamento ao invés de nos levar ao arrependimento. Então eu acho que aí a psicologia é falha. Ah, você é assim porque o seu pai, no passado, te tratou com tanto rigor, por isso que hoje você faz assim. Ah, você foi uma criança muito desprezada, por isso que hoje você é, uma criança revoltada. Então, ao invés de mostrar que a rebeldia é natural do coração do homem, não, tenta justificar como é que essa rebeldia foi parar no coração do homem. Não foi parar, ela sempre esteve lá.
ela apenas está aflorando com o passar dos anos. E é isso que a psicologia não diz, que a pessoa precisa de Cristo, precisa ir para a cruz, se arrepender para poder nascer de novo e mudar. Então, quando alguém tenta justificar, é muito gostoso você ouvir que a culpa não é sua. A culpa são dos seus pais, a culpa é da sua professora, a culpa é da sua igreja, a culpa é do seu pastor, é do seu vizinho, a culpa é do seu patrão. É muito gostoso e confortante. Então eu prefiro escutar que a culpa é sua ou que a culpa é minha. É muito mais gostoso alguém que transfere a minha culpa. E aí, de maneira sutil, Satanás tira do nosso coração a palavra de Deus. E filosofias, o que a gente mais vê é gente filosofando em cima das coisas de Deus e até mesmo a questão do relativismo. Tudo é relativo. Você pensa desse jeito, mas eu não enxergo dessa forma. Você acha isso, mas eu não entendo assim. E dessa forma a gente vai relativizando a palavra de Deus e o diabo vai tirando a palavra do nosso coração. E a outra forma são as fortalezas espirituais. Se você ler 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3, 4 e 5, está dizendo que a palavra de Deus ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas. O que são essas fortalezas? São alguns raciocínios, entre aspas, lógicos, que nos levam a permanecer no erro, mas com um raciocínio que nos mostra que estamos certos. Mas só que as bases desse raciocínio são erradas. Então, é um raciocínio lógico, mas em bases erradas. Por isso a pessoa fica no erro, crendo que está certa. Ela fica ali no seu erro, contando para todos que ela tem plena convicção que está dentro da vontade de Deus. E isso chama-se fortaleza, são pensamentos errados que Satanás inculca na gente e a gente raciocina em cima deles e nós nunca mudamos de vida. Por quê? Porque nós achamos que estamos corretos. Mas lá, 1 Coríntios 10, de 3, 4 e 5, afirma que a palavra de Deus ela é poderosa para destruir esses sofismas, esses raciocínios muito bem elaborados, mas sobre bases falsas. Então, se você olhar para o raciocínio, você vai falar, ele tem razão. Mas se você olhar o princípio, da onde ele começou, você vai ver, ele está errado. Ele está errado. Por exemplo, eu sempre acreditava que, a respeito da doutrina da depravação total, ou seja, que todo o nosso ser está corrompido pelo nosso pecado. Eu partia de um pressuposto, eu falo, eu não faço todo o pecado que eu sou capaz de fazer, logo eu não sou totalmente depravado. O meu raciocínio estava correto, mas em bases erradas. Por quê? Porque a depravação total não fala que nós não prestamos e fazemos tudo de errado. A depravação total diz que todas as áreas da nossa vida estão distorcidas por causa do pecado. Até a forma da gente amar é uma forma distorcida. A gente acha que o nosso amor, a pessoa tem que recebê-lo do jeito que nós queremos. E o amor é do jeito que Deus expõe nas Escrituras, e não do jeito que nós pensamos. Por exemplo, nós nunca gostamos que as pessoas apontem o nosso erro. A Bíblia é muito clara, diz que a última coisa que o ser humano gosta é de ser exposto à palavra de Deus. Então é muito mais fácil eu achar, você entende dessa forma, eu não vejo dessa forma. Por quê? Porque o nosso coração está o quê? Endurecido, principalmente pelo engano que Satanás traz ao nosso coração. Então, se você tem ouvido a palavra de Deus, você tem sido exortado pela palavra de Deus, tem sido desafiado a agir através da palavra de Deus. Se você tem sido confrontado, as pessoas estão falando para você, o pastor fala, a sua família fala, as pessoas falam, e você permanece inerte. Comece a analisar o seu coração, se o seu coração não é um coração duro, que não está pronto, arado, para receber a semente da palavra de Deus. O outro tipo de coração é o coração
superficial. Aquele que apresenta apenas uma decisão emocional diante dos apelos da palavra de Deus. Aquele que assume um compromisso sem averiguar o preço envolvido. Jesus ele diz assim no verso 16 e 17. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso. A gente tem que entender que esse terreno pedregoso não é um terreno cheio de pedra. Lá naquela região, em Israel, tinha um tipo de solo que ele tinha só um pouquinho de areia. E em cima já era uma rocha. Então, o que acontecia? Você jogava a semente, ela não tinha profundidade, ela já nascia. Mas como ela não tinha profundidade, quando saía o sol, o que acontecia? Ela secava e morria. Então, não é um terreno que tem terra profunda junto com pedra. Não, é um terreno que, na verdade, ele só está disfarçado. Ele tem uma pequena camadinha de terra, mas por baixo é uma rocha. Logo, não tem como a raiz aprofundar para sustentar uma árvore. E aí, Jesus ele diz assim, que essas pessoas logo a recebem com alegria. Como é gostosa a palavra de Deus. Você viu? Eu saio do culto nas nuvens, eu saio voando. Eu fico tão emocionado com o louvor. Eu gosto tanto das músicas. O meu coração sai muito alegre ali da casa de Deus. Alguns ouvem a música, até chora, arrepia. Mas na hora que a palavra vai ser pregada, o mesmo Espírito que levou essa pessoa a se arrepiar, a chorar, leva a pessoa para ficar bebendo água, leva a pessoa para o banheiro, para atender celular no corredor. Aí, eu não entendo. Mas o texto está dizendo que essa pessoa que tem um coração superficial, logo recebe com muita alegria. Mas essa pessoa tem um grande inimigo. As expectativas erradas. Esperava muito. Principalmente, a vida cristã é o quê? É um mar de rosas. Agora que eu fui para a igreja, todos os meus problemas vão cessar. Eu não vou ter mais dificuldade. Não vou ter mais problemas de saúde. Eu não vou ter mais problema financeiro. Eu não vou ter mais problema com pessoas. Eu não vou ter problema algum. A minha vida agora vai ser um mar de rosas. Então a pessoa recebeu com tanta alegria, mas foi uma decisão emocional. Mas quando começam a vir as dificuldades, o que acontece? Elas acabam secando, né? Todavia, o verso 17, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Pessoas que estão na igreja, pessoas que talvez foram batizadas, pessoas que talvez até têm ministérios, mas quando as dificuldades chegam, viram as costas e abandonam a palavra. Jesus ele é muito claro quando ele está falando sobre o coração superficial, que está num terreno onde a palavra não consegue penetrar. Ela até cai lá, mas ela não consegue por causa da pedra que está ali por baixo da superfície. Terceiro tipo de coração é o coração ocupado. Ah, como nós temos corações ocupados hoje. O coração ocupado é aquele que está em busca de algo mais para preencher o seu vazio. Ele realmente quer ser preenchido. Aquele que está preenchido com o mundanismo e com o materialismo. Tem uma grande competição dentro do coração dele. As coisas do mundo, os prazeres do mundo, as festas, os vícios, as baladas, e tantas coisas que concorrem com a vontade de Deus estão ali dentro do coração dela. Mas também o desejo por conquistar mais um carro, por comprar uma casa, por comprar um celular, uma roupa. Então a pessoa ela se envereda tanto no seu trabalho que ela não tem tempo, porque ela quer juntar dinheiro para conquistar as coisas do mundo.
E aí começa, então, uma grande competição. O grande inimigo é a ansiedade, o mundanismo, o dinheiro e o materialismo, que são coisas bem próximas e que ocupam demais o nosso coração. E aqui Jesus ele diz assim, outros ainda, o verso 18 e 19, outros ainda como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, eu preciso fazer hora extra, não dá tempo, eu preciso trabalhar mais, eu tenho contas para pagar, meus filhos precisam ir para a escola, eu preciso me desdobrar. Então, as coisas do mundo, que são coisas boas às vezes, começam a competir com as coisas de Deus. E o coração fica tão cheio que não sobra espaço para as coisas de Deus. Então diz assim, as preocupações dessa vida, o engano das riquezas. Aqueles que querem ficar ricos passarão por muitas aflições. O amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. E aqui diz, ela é enganosa. Você corre a vida inteira para angariar bens e quando parte, deixa tudo aqui. E também diz, o anseio por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a o quê? Infrutífera. Coração duro, Satanás tira. O coração rochoso, superficial, as tribulações abafam. E agora, o coração ocupado, ela é sufocada pelas coisas desse mundo. A palavra se torna infrutífera. Talvez você fale assim, bom, meu coração não é duro, ele está um pouquinho ocupado. Qual vantagem ter um coração ocupado do coração duro? Talvez a gente pode pensar que Jesus ele está fazendo uma progressão. Partiu do coração duro, depois do coração superficial, agora um coração mais ou menos que é um coração ocupado. Se a gente olhar, os três são infrutíferos. Nenhum a semente germinou. Nenhum a semente produziu fruto. Nenhum. E é interessante que Jesus conta essa parábola logo quando a multidão está começando a se aproximar dele. Ou seja, ele não se encanta com as multidões. Como eu sou um bom pregador. Quanta gente para me ouvir. Ele não. A multidão está vindo e ele já mostra, o coração de vocês. Alguns aqui são duros, vão ouvir e não vão estar nem aí para aquilo que eu vou falar. Os outros, ela vai entrar, mas não vai produzir porque logo é de pouca duração. Outros vão ser sufocados pelas coisas do mundo. Ele mesmo mostra o coração da plateia que o segue. Então, quais são os resultados? O tipo de coração. Coração duro, o Satanás é o inimigo. O resultado de quem tem um coração duro para com a palavra de Deus é o quê? A indiferença. Não está nem aí. É confrontado domingo após domingo. E aí? É comigo? Não, não é. Se fulano tivesse aqui hoje, ia ser boa para ele. Essa mensagem é exatamente para ele. A pessoa nunca acha que a mensagem é para ela. É sempre, ela começa a pensar, o coração duro começa a pensar, se o meu primo estivesse aqui hoje, se o meu patrão ouvisse essa mensagem hoje, nunca é para ela. Ela é indiferente. Ela não percebe que tudo que nós falamos aqui é para todos. É para mim e é para vocês. É para nós, é para todos. Não é para quem não veio, é para quem está aqui. O coração superficial, ele tem as expectativas erradas. Como as expectativas dessa pessoa não é atingida, o que ela faz? Ela abandona. Se essa igreja fosse assim, se tivesse isso, se fosse daquele jeito. Mas como não é, então ela veio com expectativas erradas. Logo, a palavra não frutifica. E o coração ocupado está cheio de ansiedade. Logo, a palavra também se torna infrutífera.
Mas tem um outro tipo de coração que Jesus expõe aí, que é o coração fértil. Aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que aceita, ou seja, adota como padrão de vida e que frutifica mediante a palavra que a dirige. O que é ouvir a palavra de Deus? É apenas sentir que o som está entrando aqui? E é isso que é ouvir? Não, sempre quando Jesus ele começa, aquele que tem ouvidos, ele fala, ouça. E ouvir é muito mais do que atentar para aquelas coisas que estão sendo ditas. Porque todos aqui, não tem nenhum surdo, né? Todos aqui eu creio que estão me ouvindo. Agora, a grande questão que Jesus deseja não é que você apenas entenda que a palavra está entrando no seu ouvido, mas é que você dê uma atenção devida às coisas que ele está ensinando. É que você faça o quê? Aceite-a e a adote-a como padrão para a sua vida. Que aquilo que Jesus está dizendo é exatamente aquilo que ele espera que eu e você façamos. Aquilo que ele está nos ensinando é fundamental para o nosso relacionamento com ele. Aquilo que ele está dizendo tem tudo a ver com aqueles que um dia estarão lá no reino com ele. Logo, se você aqui não tem interesse algum em ouvir a palavra de Deus, e você é indiferente diante da palavra de Deus, por que você deseja estar no reino de Deus no futuro? E parece que é isso que ele está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça. E ouvir é atender, dar atenção, dar importância às coisas que eu estou dizendo. É isso que Jesus está falando. Agora você tem que aceitá-la. Aceitá-la. E a gente vai falar na escola bíblica, nas próximas semanas, sobre disciplinas espirituais. Ou seja, coisas que Deus deseja que você faça, que você ainda não faz, e coisas que Deus não deseja que você faça, mas que você faz. Então, como adotar um padrão de coisas que eu ainda não faço, mas tenho que começar a fazer porque Deus está falando e eu tenho que ouvir, dar atenção? E como parar de fazer coisas que Ele deseja que eu pare, mas que eu não consigo? Então, as próximas 2 semanas nós vamos falar sobre isso. Disciplinas espirituais. Então, o que acontece com esse coração? Quais são as características? Primeiro, é sensível à palavra de Deus. A pessoa, quando ela ouve a palavra de Deus, ela para, ela reflete e ela fala, não é para o meu vizinho, é para mim que Deus está falando. Eu que tenho que dar atenção a isso. Não é para o fulano, não é para aquele irmãozinho que faltou hoje. É para mim que Deus quer falar. Ele está falando para mim. É sensível. Ele ouve e ele percebe o quanto a vida dele está longe daquilo que Deus está pedindo. Portanto, ele sente. Também é um coração desocupado. Ou seja, tem espaço para essa palavra. Recebe essa palavra com alegria. E essa palavra não enfrenta concorrência de outras correntes por aí que querem dominar o seu coração. A palavra de Deus, ela tem um espaço cativo ali. Esse coração também é favorável. Olha o que diz o verso 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita 30, 60 e até 100 por um. Agora, a grande questão é assim, como é que eu posso olhar para todas esses tipos de coração? Quais são algumas lições que a gente pode aprender desse texto? Primeiro, o resultado não depende do semeador.
mas da qualidade do solo que recebe a preciosa semente da palavra de Deus. Você acha que depende do pregador o fruto da pregação? O que você acha? Porque se dependesse, um dos maiores fracassos aqui na terra foi Jesus. Ele pregou, tanta gente escutou, e por fim ele tinha um grupo de quanto? 12 pessoas. Se dependesse do pregador, Jesus não era um bom exemplo de pregador. Ele é o maior pregador, o mestre por excelência. Mas as pessoas rejeitavam. Vai lá para o capítulo 6 de João, quando ele está pregando e ele fala assim, eu sou o pão da vida. Se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, as pessoas falam, pô, esse cara está louco. A gente tem que comer a carne dele, beber o sangue. As pessoas não entenderam. E começaram um a um, falaram que é duro esse discurso, né? Quem o pode ouvir? E um a um só ficaram os 12. A hora que ficaram os 12, acho que eles pensaram, né? Agora só ficamos nós 12, Jesus vai nos elogiar, né? Porque todo mundo foi embora, só ficamos nós, né? Nós suportamos essa palavra. Aí Jesus olha para eles, e vocês? Também não querem ir embora? E aí, para quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Então, não depende do pregador, mas depende de quem? Do tipo de coração. Do tipo do coração. Vocês já ouviram pessoas que se converteram no presídio, lendo o Novo Testamento dos Gideões? Quem pregou para eles? O próprio Espírito. A própria palavra é viva e eficaz e penetrou naquele coração. Eu lembro de uma história que é extraordinária, que um cara recebeu o Novo Testamento e foi fumando maconha com Mateus, Marcos, Lucas, começou a fumar João. Quando ele chegou em João 3,16, ele leu, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E ele entendeu que ele estava naquele mundo que Deus amou. Começou a chorar e pediu para que o capelão fosse lá. Quem que pregou para ele? A própria palavra é viva e eficaz. Ele teve que fumar maconha com Mateus, Marcos e Lucas. Sabe aquela folhinha fininha do Novo Testamento? Ele foi fumando. João 3,16, ele leu e se converteu. Então não depende do pregador, depende muito mais do coração, do tipo de solo aonde está sendo pregada a palavra de Deus. Segundo, a grande diferença está entre os que frutificaram e os que não frutificaram. Não no tempo em que frequentam a igreja. Porque eu posso falar assim, meu coração é ocupado, eu sou uma pessoa muito importante, eu tenho muitos compromissos, eu sou uma pessoa de negócios, eu tenho as minhas coisas, eu tenho que correr atrás, eu não tenho tempo para Deus agora. Quem sabe no futuro, quando eu me aposentar, eu posso então, descansar, meus filhos estiverem formados com as suas casas, com as suas famílias, então eu posso relaxar um pouquinho, e aí eu vou para a igreja. Talvez você diga assim, eu gosto da palavra de Deus, eu recebo ela com alegria. Mas eu não tenho um interesse em me aprofundar bem. Para mim, eu vou ali, eu chego assim 5 minutinhos depois que o culto começou, eu saio 5 minutinhos antes para não me comprometer com ninguém, mas eu gosto. Ou você fala assim, quando eu não tenho nada para fazer, eu vou lá na igreja. As pessoas são legais, elas me abraçam, me chamam de irmão, me beijam, me tratam bem, me recebem com alegria. Então, hoje não tem nada, o fantástico vai estar chato, hoje eu vou para a igreja. Mas a palavra não muda nada em nossa vida, em nosso coração. Então, se você olhar para os 3 primeiros tipos de coração, Jesus foi muito claro, os 3 não frutificaram. A diferença foi que o último recebeu, ele ouviu, a aceitou e ela produziu frutos na vida de quem a recebeu. A diferença é o fruto. Você é alguém
que dá atenção para a palavra de Deus? Sim. Quais são os frutos? Quais são os indícios de que essa palavra está frutificando? O que mostra que hoje você é diferente de 20 anos atrás? O que mostra mudança no seu comportamento? O que mostra de novidade na sua forma de agir? Se as mesmas coisas que você fazia há 20 anos ainda fazem parte da sua vida hoje, você deve começar a orar para que Deus mostre realmente qual é o seu tipo de coração e para que Ele te leve de um coração duro, de um coração superficial ou de um coração ocupado para um coração fértil, que possa produzir frutos. E um dos frutos que Deus e a palavra produzem em nós é a mudança de vida. É a mudança de vida. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu já fui de igreja, eu frequento a igreja, eu estou um tempo na igreja, mas agora eu não estou muito de igreja, eu sou um desigrejado. Tem aumentado o número de pessoas que não querem compromisso com a igreja. Qual tipo de coração será que essas pessoas têm? Jesus não se impressionava com a quantidade de pessoas que o seguia, porque sabia que nem todos os corações eram terra boa para semear a palavra de Deus. Então Jesus sabia, ele via aquela multidão, mas ele não se impressionou. Sua primeira parábola, ele contando, foi exatamente mostrando qual era o tipo de gente que estava ali com ele. Tinha pessoas ali com o coração endurecido, pessoas com o coração superficial, pessoas com o coração endurecido. E tinha também alguns que iriam frutificar, iriam receber os ensinos dele e aquilo que ele tinha para ensinar. Jesus não ficava impressionado. Quarto, os corações férteis sempre frutificarão. E isso é interessante, embora haja diferença entre a quantidade de colheita entre eles. E às vezes a gente se compara, né? Um faz mais do que o outro, um tem isso, outro tem aquilo, um tem mais dom do que o outro, um aparece mais do que o outro. Jesus ele é muito claro na sua parábola quando ele diz, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão colheita de 30, 60 e até 100 por um. Então nós não devemos comparar, eu queria fazer aquilo, olha, eu gosto tanto de ver a pessoa fazendo aquilo, eu gostaria de fazer aquilo. Talvez Deus te capacitou com 30. Seja fiel aos 30 que você... seja 100% fiel aos 30 que Deus te deu. Se você recebeu 60, seja 100% fiel aos 60 que Deus te deu. E se Deus te deu 100, seja 100% fiel ao que Deus te deu. Se Deus te deu talento para ensinar, ensine. Se deu talento para visitar, visite. Se deu talento para pregar, pregue. Se deu talento para cuidar da igreja, cuide. Não importa o seu talento, o seu dom, a sua capacitação, faça da melhor forma possível e não fique se comparando com as outras pessoas. Você só precisa responder diante de Deus aquilo que Ele te entregou. Aquilo que Ele não te entregou, você não vai prestar conta. Mas você pode prestar conta. Lembra na parábola dos talentos? Deus deu, o patrão lá deu 1 para cada um. Um ganhou 10, o outro ganhou 5, e o outro fez o quê? Enterrou. Porque, sabe, se ele tivesse pelo menos colocado no banco, teria corrido juros. Mas não, ele enterrou. O que eu e você não podemos fazer é enterrar o nosso dom e o nosso talento. Mas temos que ser fiéis àquilo que Deus nos concede. Nem que seja 30, 60 ou 100, nós somos diferentes. Mas a nossa unidade é que forma o corpo. Se ouvir a palavra de Deus não está levando você a frutificar, ore pedindo a graça de Deus para que essa palavra faça a diferença em sua vida. Talvez hoje você reconhece que você poderia estar muito além do que você está. Talvez hoje você reconhece que poderia ter
crescido mais, já superado algumas coisas do passado, já ter vencido alguns pecados, já ter, mudado em algumas ações, em algumas atitudes. Mas você, olhando agora para trás, você percebe que há algum tempo você já está estagnado, você está parado. Você não está mais, talvez, produzindo o que você produzia. E a grande dificuldade é que as pessoas, às vezes, falam assim, eu já fiz muito, sabe? Eu já fiz muito. Hoje eu não faço, mas eu já fiz muito. Quando é que um crente para de produzir? Quando? Aqui, só quando morre, mas na eternidade ele vai para todo. Então nunca mais para. Então, se você falar, no passado eu já fiz isso, se as suas obras estão estagnadas lá no passado, que diferença tem do coração ocupado? Ou do coração superficial, que recebeu com alegria, mas com o passar do tempo, foram acontecendo coisas que foram desiludindo, quebrando as expectativas, e por isso não faz mais. Qual diferença tem? Tudo bem que você possa falar assim, agora eu não tenho mais o vigor físico que eu tinha antigamente, mas não estou dizendo isso. Com o passar do tempo, Deus vai nos dando sabedoria para a gente ir migrando de um ministério para outro. De maneira que talvez, com 15, 16 anos, você entra na Jocum e você viaja o Brasil aí falando de Jesus para todo mundo. Mas talvez com 80 anos, o seu ministério seja intercessão. O seu ministério seja aconselhar pessoas para levá-las para mais próximo de Deus. Talvez você veja os nossos jovens em alguma situação difícil, e eu garanto que nenhum jovem vai rejeitar um idoso chegando para ele falando, meu querido, eu já andei no caminho que você andou, e o final não vai ser bom. Garanto que esse jovem vai prestar atenção. Então talvez você fale, mas eu não posso mais vir aqui no sábado levantar paredes. Mas você pode dar um telefonema para um irmão que está fraquinho, que está faltando, que está em dificuldade. Entendeu? Você pode sair de um ministério e entrar no outro e suprir uma necessidade da igreja. Mas a questão é, todo crente tem que frutificar por toda a sua vida. Por toda a sua vida. Tinha um irmão ali em Atibaia, como é que chamava o pai da Roseli lá? Seu Fausto. Esse homem, seu Fausto, eu saía de casa e eu estava indo 7 horas para a capela para tomar café. Aí eu estava indo de carro, esse homem ficava parado na estrada. E toda vez que eu passava, ele dava luz. Porque tinha um pessoal chato lá no condomínio, que quando você estava andando, eles ficavam dando luz para você diminuir. Mas eu sempre estava devagar e esse homem dava luz. Eu pensava, por que esse homem todo dia dá luz, né? Aí um dia eu fiquei sabendo o que ele fazia ali. Todo dia, ele chegava lá às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e ficava parado ali. Sabe o que ele fazia? Ele intercedia por todo mundo que passava ali. Então, quando ele me dava luz, ele estava falando, estou orando por você, viu? Quando ele morreu, a filha dele, a gente conhece ela, estava com uma lista e pediu assim, milhares de pedidos de oração. Ele tinha um livretinho de oração. E aí, o que ela fez? Ela tirou xerox e deu para um monte de pessoas. Ele intercedia, ele sustentava todas essas pessoas, e o meu nome estava lá. Então, ela distribuiu essa lista para que as pessoas continuassem o ministério dele. Ele não tinha mais vigor para fazer muitas coisas, mas ele podia ficar sentadinho ali no carro dele, intercedendo por todas as pessoas. As empregadas que chegavam ali, os funcionários do condomínio, os moradores do condomínio, os seminaristas que passavam, ele intercedia por todos. Passavam
horas e horas orando por toda aquela lista que ele tinha todos os dias. Então, será que ele tinha ministério? Tinha. E um dos melhores e maiores e mais impactante, que é a oração. Então, todos nós podemos ter ministérios. Portanto, a forma como reagimos diante da exposição da palavra de Deus apenas revela o tipo do nosso coração. Qual tipo você acha que é o seu coração? Duro, superficial, ocupado ou frutífero? Se você não for frutífero, clame a Deus. Caia de joelho diante dele. Peça a Deus, me perdoa, me perdoa. Eu não tenho dado atenção devida à tua palavra. Transforme a minha vida, transforme o meu coração e me ajude a frutificar para ti. Amém?